A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal e não nos conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filho da CEDEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, na quarta dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E nós temos uma ótima notícia, viu? Nós somos agora um canal completo. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos postando vídeos também com relação a dinâmicas. Se você é aquele professor que toda hora tem que ter uma dinâmica, você está no canal certo. Porque agora todos os nossos vídeos nós temos agora dinâmicas também para todas essas classes que nós estamos comentando em nome de Jesus. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar inspiração cada vez mais para que nós possamos produzir dinâmicas segundo a vontade do Senhor e que seja eficiente para a sua escola bíblica dominical. O vídeo aula da nossa lição de número 4 dos pré-adolescentes, que está uma bênção. Nós estamos estudando acerca dos nomes de Deus. Rapaz, eu creio que dá muita mensagem forte nesse tema aí, viu? Quando nós falamos, irmãos, acerca do nome de Deus, é interessante você fazer algumas perguntas aos seus alunos para iniciar. Por exemplo, os seus alunos sabem ter algum conhecimento sobre o nome de Deus? Quais são os nomes de Deus que eles já conhecem? Se sabe onde está escrito, se sabe o que significa, porque assim você vai saber qual o grau de entendimento que tem a sua turma. Então sempre é bom iniciar a sua aula com alguns questionamentos, perguntando algumas coisas. Não precisa responder essas perguntas, porque vai ter várias. O importante é que no decorrer da aula essas perguntas serão respondidas no teor da nossa revista, tá bom? Por exemplo, na nossa introdução aqui é interessante mencionarmos o seguinte: qual o significado do seu nome? Por que seus pais colocaram esse nome em você? Você já perguntou a ele, você sabe o que significa? O seu nome significa o quê? Sempre é importante nós olharmos isso, viu? Quando nós formos colocar o nome do nosso filho ou da nossa filha, é necessário nós pesquisarmos. O meu, por exemplo, perguntei a meu pai, por que foi colocado esse nome? Por que me chamo Giovanni? Aí ele me disse, porque tinha um jogador do Vasco que ele gostava muito. Era jogador do Vasco, que ele gostava, e era Giovanni, então ele escolheu homenagear esse jogador me colocando esse nome. Eu particularmente gosto muito do meu nome, viu? E você gosta do seu nome? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas com relação à minha filha, né? Só tenho uma filha, que é por nome Kayala, é uma princesa, minha filha, Kayala, que significa fruto doce. E qual o significado dos seus filhos? Deixa aqui, por gentileza, qual o nome dos seus filhos para que eu possa fazer aquela oração abençoada. Mas com relação ao nosso tema, vamos estar estudando os nomes de Deus. E nós já aprendemos, irmãos, que os nomes, principalmente questão para os judeus, representam muita coisa. O nome pode revelar a própria pessoa. O nome pode identificar a pessoa. É algo que nós devemos guardar e preservar. Porque muitas das vezes, irmão, nós não podemos ter riqueza, nós não podemos ter benefício nenhum, mas nós devemos ter um bom nome. E para que nós possamos ter um bom nome, nós precisamos ser honesto, nós precisamos ser verdadeiro, nós precisamos ser humilde, para que esse bom nome possa permanecer em nossa vida. Nos pode faltar riqueza, nos pode faltar muita coisa, mas o bom nome tem que estar em nossa vida, em nome de Jesus. No ponto 1, por exemplo, da nossa lição está aqui, né? Como Deus é conhecido. Irmãos, Deus é conhecido, o nome de Deus revela a sua santidade, revela o seu caráter, revela a sua soberania. Ou seja, os nomes de Deus vão revelar a pessoa de Deus. Por isso nós vamos ver vários nomes de Deus e os seus significados. E assim nós percebemos o quão ele é glorioso, o quão ele é poderoso, o quanto ele é santo, através somente dos seus nomes. No ponto 1, na letra A, diz assim: Deus revela a Moisés. Moisés, irmãos, queria ir, Moisés, quando estava indo conversar com o faraó, Moisés perguntou o seguinte: mas quem está me mandando? Como é teu nome? Quando eu falar faraó que o meu Deus mandou, ele vai perguntar como é o nome do seu Deus. Porque no Egito o que não faltava era Deus. Tinha Deus para tudo lá no Egito. Então o faraó quer saber quem é o Deus que está mandando, para ver se o Deus que estava mandando Moisés a se libertar o povo, sair com o povo, era maior do que o Deus dos Egípcios. Aí ele fala o seu nome, que é algo semelhante como Yahvé, tá bom? Como Yahvé, que são as 4 letras do tetragrama muito conhecido, mas não quero falar sobre isso não, porque o teor hoje é muito mais de aplicação. Mas o nome de Deus revelado para Moisés é algo semelhante, não é essa pronúncia, é algo semelhante como Yahvé, Yahvé, Yarro, algo assim desse tipo, tá bom? Só que o significado desse nome é mais ou menos assim: eu sou o que sou. Eu sou. Em outras palavras, Deus se revela a Moisés dizendo que o nome dele, ele é o que é. Ele é poderoso, ele é santo, ele é majestoso, ele pode tudo, ele realiza tudo, ele é aquilo que nós precisamos, ele tem aquilo que nós queremos, ele é e acabou. Ele não vai ser e ele não foi, ele é.
Que coisa maravilhosa. E essa revelação que Deus dá a Moisés, para que Moisés chegue lá e fale para Faraó que o Deus eu sou, o Deus poderoso, o Deus que é grandioso, o Deus que pode fazer todas as coisas, é Ele que está te enviando para libertar o povo. E nós vemos que tudo isso se cumpriu na vida de Moisés e com relação ao Egito. Porque Deus provou realmente que Ele é o que é, que Ele era o grande Deus, o poderoso, aquele que tinha poder de fazer tantas coisas. Tanto que esse Deus permitiu a morte de todo o primogênito do Egito, menos do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus, porque Deus livra dos seus. Na letra B aqui da nossa lição também está escrito: o nome de Deus não pode ser usado em vão. O nome de Deus não pode ser em vão. Irmãos, quando nós falamos com relação ao povo de Israel, o povo de Israel tinha uma preocupação tão grande com o nome de Deus, que eles não falavam o nome de Deus. Eles tinham um temor tão grande, que eles dificilmente falavam o nome de Deus. Por exemplo, né, esse tetagrama escrito lá que Deus revelou a Moisés, o povo foi tão difícil de ouvir, que o povo esqueceu, não sabia mais como pronunciar. As 4 letras, né, Yud, Re, Vav, Re, que significa o nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re, no hebraico. Ninguém sabe como é que pronuncia. Ninguém sabe, se perdeu a pronúncia, porque o povo tinha um grande medo de falar o nome de Deus, de blasfemar contra Deus, de tomar o nome de Deus em vão. Então o povo tinha tanto medo que acabou esquecendo de pronunciar. E com isso, irmãos, esse temor que o povo de Israel tem é algo tremendo. Tanto que, quando eles já até escreveram o nome de Deus, para escrever o nome de Deus, eles não colocavam o nome de Deus todo, eles abreviavam. Porque ele tinha medo de escrever o nome de Deus, ou qualquer pessoa pegasse aquele papel, amassasse, e lá tivesse o nome de Deus. Ou pegasse aquele nome de Deus e escrevesse com qualquer outra coisa. Quando o povo, irmão, quando os escribas iam escrever a Bíblia Sagrada, né, editar a Bíblia Sagrada, eles faziam o seguinte: quando chegava a hora de escrever o nome de Deus, eles pegavam a caneta, limpavam a caneta, ou pegavam uma caneta específica somente para escrever o nome de Deus. Pensa só que coisa linda, que reverência não tinha o povo de Israel. Já tem hoje aqui no Brasil mesmo que só o sangue de Jesus, que para tudo que é errado chama de Deus, chama o nome de Deus. Tudo que vai fazer errado bota o nome de Deus. Deus está aí para tudo. Chama Deus de menino, chama o cara lá de cima. Tem tanta forma, irmão, deselegante de chamar Deus. Eu fico muito preocupado com essas pessoas, viu? Deus é pai, é sim. Pai ele é. Pode chamar Deus de pai, que ele gosta de ser chamado pai, viu? Mas nós devemos entender, irmãos, que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, colocar o nome de Deus em qualquer lugar. Tem ainda muitos humoristas também, irmãos, fazendo o nome de Deus chacota. Eu tenho medo dessas coisas, viu? Tem muitos humoristas que querem ganhar fama utilizando o nome de Deus, colocando Deus em piada. E eu vou dizer o seguinte: tem muito crente que gosta desse povo. Tem muito crente que gosta, fica dando risada quando o nome de Deus está sendo blasfemado na boca desse povo. Porque esse povo só fala essas coisas porque tem gente que gosta de ouvir, viu? E eu, como cristão, não tenho que ser dessa forma, tá bom? Se prepara que é mocotó, viu? Agora, aqui na letra C da nossa lição, vai estar abordando o seguinte. Agora, no segundo ponto, vai estar tratando quais são os nomes de Deus no Antigo Testamento. Cite para mim aí quais são os nomes de Deus do Velho Testamento que você conhece. Deus normalmente colocava o nome do seu filho com algum significado de acordo com a circunstância. Se eles estavam alegres, contava: o Senhor a minha alegria. Se eles estavam tristes, o Senhor a minha tristeza. Venha sobre mim a tristeza. E assim por diante. Então, o nome do filho, normalmente colocado com algum significado de acordo com a circunstância. Muitas das vezes até uma forma de profecia. Acreditando na esperança. Acreditando que Deus ia prover alguma coisa. Sempre o nome bíblico tem algum significado. Por isso que eu já recomendo. Antes de você colocar o nome do seu filho, veja qual é o significado. Tem muitos nomes com um significado péssimo. Já pensou filho do Belial, filho do inimigo, com o significado dos nomes e principalmente o nome que você coloca nos seus filhos, tá bom? Agora, com relação aos nomes de no Velho Testamento, é o Elohim. El Elohim. Esse termo é dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Essa palavra El significa Deus. Lohim significa Altíssimo. Então, normalmente é o nome mais escrito na Bíblia Sagrada. Mas esse nome El, com relação a Deus, está no singular. Já esse nome Elohim está no plural. Normalmente, quando vai se falar acerca da Trindade, ou quando a Trindade está presente, sempre é utilizada a palavra El Elohim, que significa um Deus plural. Um Deus plural. Não é que existem deuses, mas é o único Deus que está dividido em 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já essa palavra El, nós encontramos também em vários outros nomes. Por exemplo, El Shaddai, que significa o Senhor Todo-Poderoso. El Elohim, o Deus Todo-Criador. El Elion, El Elyon, que significa o Deus que é Criador. Então esses termos, irmãos, representam a pessoa de Deus enquanto a sua criação, enquanto seu poder. Então, um dos nomes mais conhecidos da Bíblia é o Elohim, que significa o Deus Altíssimo, o Deus Soberano. E essa palavra El significa Deus. Tudo que você vê El, Eliel,
T-O-El, significa Deus é alguma coisa, tá bom? Onde você vê esse prefixo El, porque vai ter algum significado com relação ao nome de Deus. João, outro nome bastante conhecido também no Velho Testamento é o nome Yahvé, que está contido exatamente na história de Êxodo, quando Deus revela a Moisés e diz o seu nome. Essa palavra Yahvé, ou Javé, é o tetragrama de Deus, são as 4 letras que representam o nome de Deus. Hoje, nós não sabemos mais pronunciar, até porque nessas 4 letras não tem vogais. E nós, que somos brasileiros, precisamos de vogais, senão não conseguimos fazer leitura nenhuma. Então, o tetragrama que é Iud, Re, Vav, Re. São as 4 letras do nome de Deus. Iud, Re, Vav, Re. Mas nós não sabemos como é que se pronuncia isso. Fica Yahvé, o outro Jeová, o outro Iarro e assim por diante. Mas o mais importante é nós entendermos que o nome de Deus significa o Deus poderoso, o Altíssimo, o Soberano, o Eterno. Essa é a importância do verdadeiro significado do nome de Deus. Você também que no Velho Testamento existiam os nomes como o Jeová Shalom, o Senhor é paz, o Senhor é nossa bandeira. Esses são alguns nomes contidos no Velho Testamento. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, o Deus que provê. Tudo isso são nomes que vão estar no Velho Testamento e que revelam a grandeza e o poder do nosso Deus. No segundo item, no terceiro ponto, aqui escrito, os nomes de Deus no Novo Testamento. Como é que Deus se revelou agora no Novo Testamento? Primeiramente, Jesus chama Deus de Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Aí o povo de Israel ficou todo assim atônico. Como é que esse homem chamado Jesus chama Deus de Pai, se Deus é o grandioso, se Deus é o soberano, se Deus é todo poderoso, se Deus é o Deus de cura, é o Deus de santificação, é o Senhor dos exércitos, como é que Deus vai ser Pai? O povo de Israel, irmãos, não entenderam por que Jesus chamou Deus de Pai. Porque eles não tinham Deus como Pai, tinham Deus soberano, tinham Deus eterno, tinham Deus que é forte, e não Deus como Pai. Porque quando Jesus revela Deus como Pai, está dizendo de intimidade. Está dizendo que aquele que é grande, que é superior, que nós devemos obediência, mas também que nos ama, que quer contato conosco. E é por isso que hoje nós temos a liberdade de chamar Deus de nosso Pai. Deus é Pai que está pronto para te ajudar, que está pronto para te consolar, que está pronto para te corrigir também, mas Ele está próximo de você em nome de Jesus. Outro nome também é Elir. Dita esse nome pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando Jesus está ali na cruz do Calvário, ele grita daquele brado, Eli, Eli, sama sabachthani, em outras palavras, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente naquele momento que Jesus está na cruz do Calvário, ele está o brado, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe muito bem que Deus desamparou Jesus nesse momento, porque Jesus Cristo precisava morrer. Só há salvação através da morte de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. Então, de um certo modo, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E isso precisava ser feito em nome de Jesus. Um outro nome também que nos apresenta no Novo Testamento é Theos. Theos no grego. Theos significa Deus. Qualquer lugar que você veja o nome Theos significa Deus. Eu, por exemplo, moro na cidade chamada Teolândia. E Teolândia, o nome significa Theos, significa Deus, Lândia, cidade. Logo, o nome Teolândia significa a cidade de Deus. É isso aí, viu? O pastor Giovanni mora na cidade de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, toda vez que você vê esse prefixo, o fixo chamado Tel, significa Deus. Deus é alguma coisa. Está incluído com o nome de Deus. Um outro nome também bastante conhecido é Altíssimo. No Sermão do Monte, o Senhor Deus menciona essa palavra Altíssimo, porque Deus é grandioso. Deus está acima de qualquer pessoa. Deus está acima de qualquer circunstância. Deus é superior a qualquer coisa, porque Ele é o Altíssimo. Ele é superior a qualquer coisa. O nome também Abba. Essa palavra era muito usada pelos cristãos da igreja primitiva. Caracterizava o relacionamento próximo de Jesus com o Pai. O mesmo tipo de relacionamento que ele queria que os seus discípulos tivessem com o Pai. Então, irmãos, Deus queria ser próximo do homem. Deus se revelou lá com Moisés no monte. Deus pega e se revela lá no monte com Moisés. Mas Deus achou pouco e Deus queria se relacionar mais ainda com o homem. Aí Deus pega e pede que Moisés faça um tabernáculo, para que ele pudesse habitar com o povo. Deus achou pouco, pediu agora que fosse feito um templo, para que Deus pudesse habitar com o povo.
Mas achou pouco, e agora no Novo Testamento, Deus não queria somente habitar com o povo, Deus queria morar no meio do povo. Já com relação ao Novo Testamento, Deus agora não quer somente conviver com o povo, Deus não quer somente habitar no meio do povo, Deus agora quer habitar dentro do povo. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, Deus passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, porque esse é o maior propósito de Deus. Não é habitar nas quatro paredes da igreja, não é habitar em você. É fazer parte da sua vida, é estar contigo, onde quer que você for, Deus também vai estar. Porque Deus está agora em você. Deus não está habitando no templo, Deus está habitando lá no Santíssimo Lugar. Não existe mais isso, não. Deus agora está em você, porque o templo de Deus é você. Somos nós. Por isso nós devemos tomar bastante cuidado, que nós somos templo do Espírito Santo. Revelou que Deus também é conhecido ou chamado como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Toda vez que está se mencionando isso, está se referindo acerca do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Para nós concluirmos, o nome de Deus vai revelar a pessoa bendita de Deus, o caráter de Deus e os atributos de Deus. Porque o Deus que nós adoramos, ele é poderoso, ele é grandioso, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Por isso nós devemos respeitar e ter temor, porque o Deus que nós servimos, ele é grandioso. O Deus que nós servimos, ele pode realizar todas as coisas, tá bom? Eu espero que Deus possa lhe abençoar, que essa aula seja útil para você, que seja uma bênção, que Deus possa estar lhe usando poderosamente nesta obra e que você possa crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Pastor Giovanni Santos ou Descomplicando.teologia, que eu vou deixar aquela parte do Senhor toda especial para você. E outra coisa, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e ganhe slide da aula, dinâmica por escrito, dinâmica em vídeo, vídeo chamada para mandar para seus alunos, despertador para mandar seus alunos, a leitura diária e vai tudo personalizado com os seus dados, tá bom? Vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia.